sua vida aqui com Deus, o começo da sua conversão. A gente vai bater um papo bem descontraído, né? Eu sinto muito honrado de ter você aqui como meu amigo e como um homem aqui que representa o Senhor aqui na terra. Amém. A alegria é toda minha, o prazer é todo meu. Estar aqui ao lado do pastor, grande amigo meu, há mais de 6 anos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da Thalita, pela a sua família, né, que a gente aprendeu a amar. E nós temos você aqui como um grande irmão, um grande aliado aqui, parceiro das nossas obras. Com muita satisfação, viu, Rosivaldo, que nós te recebemos aqui nesta tarde, aqui em nome de Jesus. Mas aqui é um canal de oração e a gente sempre inicia essa obra aqui, essa live, orando, né? E hoje nós estamos com muitas pessoas enfermas. Infelizmente, eu estou pedindo a Deus, Rosivaldo, porque é necessário isso, que os ministérios também, as igrejas, os obreiros, os pastores, os bispos, os apóstolos, possam também se revestir um pouquinho mais, pedindo a Deus, para Deus derramar os dons espirituais sobre as nossas vidas, porque tem muitas pessoas que estão necessitando de oração, muitas pessoas que estão enfermas no hospital, estão doentes, sabe? E muitas doenças que têm surgido são doenças espirituais. O médico não consegue descobrir, tem dado o remédio errado e muitas pessoas têm perdido a vida, têm sido ceifadas aí pelo inimigo das nossas almas. Então, no dia de hoje, eu estou aqui com uns pedidos que me pediram aqui de manhã, nós tivemos reuniões aqui de manhã, e pessoas que estão sofrendo infarto, derrame, estão no hospital, muitos estão na UTI, sabe? Está difícil a situação, e eu quero unir a minha fé junto com a sua, nesse momento aqui, meu irmão, para nós estamos orando por esse povo que está no hospital, na UTI, na CTI, está na sala de choque, está ali pela medicina desenganado. Eu não sei como que está a sua condição aí, você que está me ouvindo aí do outro lado. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual que é a luta que você tem vivido, eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas eu quero dizer que nesta tarde a palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê, aquele que acredita, aquele que toma posse da palavra. Eu acredito, Rosivaldo, que algo vai acontecer nessa tarde, nesse momento de oração, porque nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui com brincadeira, nós estamos aqui porque Jesus Cristo preparou esse momento para nós estarmos aqui. Jesus Cristo preparou e nos deu condição hoje de nós estar podendo orar por alguém. Eu sou grato a Deus por essa condição que Deus me dá. Porque no meio de tanta gente passando tantas dificuldades, nós estamos com essa condição de poder estar aqui invocando o nome do Senhor, podendo pedir para Deus, para que Deus possa tocar, enviar anjos ali para socorrer esse meu irmão, essa minha irmã que está nessa condição. Então você que está aí do outro lado, pode ser que você também não teve um dia bom, que você não teve uma semana boa. Talvez você está passando por algum momento difícil, de alguma amargura, de alguma tristeza dentro do seu coração, alguma mágoa, alguma coisa alcançou a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu não sei o que é, mas nesse momento de oração, se você crer, você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu ser e mudar a tua história aí, em nome do Senhor Jesus. Nós preparamos aqui uma água, colocamos uma água aqui do lado, a água é simbólica, né? A água que cura. Não somos nós que curamos, mas quem cura é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus grande, maravilhoso, o Deus que pode todas as coisas. Eu acredito que nesse momento aqui ele vai ser invocado e ele vai entrar dentro do lar desse homem, dentro do lar dessa mulher e vai fazer a diferença para o nome dele ser glorificado em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Você quer começar primeiro? Comece. Senhor nosso Deus, estamos nesse momento te pedindo, Senhor Deus, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha nos ajudar, e que Tu, Senhor Deus, venha responder, Senhor Deus, os pedidos de oração que foram feitos hoje, Senhor Deus, no decorrer, Senhor Deus, dessa semana, porque as pessoas que estão do outro lado estão necessitando, estão precisando.
E eles acreditam no teu poder, que tu podes, Senhor Deus, da mesma forma que tu operaste no passado, curando tantas pessoas como tu curaste a Naamã, meu Pai, que estava com a lepra. Oh, Deus maravilhoso, tu curaste também aquele cego que estava tanto tempo ali, e tu curaste aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos que ela sofria daquela hemorragia, e ela acreditou, ela falou, se somente eu tocar nas suas vestes eu serei curada. E tu é um Deus que fazia milagres no passado, e tu também faz milagres agora no presente. Deus, entra com cura, meu Pai. Tu és um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus imenso. Entra, Senhor Deus, no coração, cura as feridas, cura as mágoas, entra com perdão, entra, Senhor Deus, ajudando essas pessoas para que elas possam ser curadas. E, Senhor Deus, elas possam reconhecer que somente Tu é o dono do ouro, é o dono da prata. Transforma a vida delas, Senhor Deus, não apenas as feridas, Senhor Deus, machucadas, mas também a alma. É isso que eu te peço, Senhor Deus, com o poder, Senhor Deus, do Teu nome, Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque eu sei que haverá testemunhos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Teu nome, Senhor. Na mesma fé e na mesma concordância do Teu servo, meu Deus, mais uma vez, Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença em oração. Não por nós neste momento, meu Deus, mas nós pedimos, ó Pai, por cada nome, Pai, que foi apresentado diante dessa casa de oração no dia de hoje, meu Deus, pessoas que estão ali na UTI, na CTI, pessoas que foram até desenganadas pela medicina, ó Deus, pessoas que foram acometidas, Pai, de câncer, pessoas que estão com Covid, Senhor, pessoas que estão ali, ó Pai, com insuficiência respiratória, pessoas que estão, ó Pai querido e amado, ali, Pai, num momento difícil, meu Deus, momento de muita dor, momento de muita agonia, Senhor, os lares que se encontram assolados, pessoas que se encontram desenganadas, Senhor, Senhor, estende as Tuas mãos neste momento, ó Pai, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, é o Senhor que ressuscita os mortos, é o Senhor que curou os leprosos, é o Senhor que cura, que liberta, que transforma. Jesus, entra, meu Deus, nesse momento, ó Pai, na vida, na casa desse homem, dessa mulher, meu Deus, que se encontra em desespero. Talvez, meu Deus, essa pessoa passou por um momento difícil, onde foi afrontada ali, ó Pai, e alguém lançou uma maldição sobre a vida dessa pessoa, alguma obra diabólica, obra do inferno, obra de macumba, obra de feitiço, obra do mal, e alcançou a vida dessa pessoa. Senhor, eu te suplico nesta tarde, meu Deus, que essa pessoa seja livre, seja liberta, seja transformada pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Alcança, meu Deus, neste momento, para fazer a diferença nessa terra. Senhor, eu te peço aqui também, ó Pai, pelo irmão da Cláudia, meu Deus, que se encontra ali no Hermelino Matarazzo, pela sogra da Thalita, meu Deus, que também se encontra ali no Hospital Planalto. Senhor, meu Deus, vai de encontro a eles nesse momento, Pai. Se possível, meu Deus, cura eles, ó meu Deus, por completo, porque a medicina, meu Deus, já desenganou. A medicina, meu Deus, falou que não tem mais jeito, que não tem cura, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos nesta tarde, meu Deus, que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita, é agradável, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Derrama uma unção especial nesta água, Senhor, e quando nós tomarmos desta água, meu Deus, aonde tiver uma inflamação, uma infecção, um vírus ou uma bactéria, que essa bactéria, esse vírus, esse mal, ele seja exterminado e o nome do Senhor, ele seja glorificado. É o que nós pedimos e já agradecemos ao Senhor, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma da água, abençoada, em nome de Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Eu creio
no poder de Deus de mudar a história, de mudar o cenário, e eu creio no poder para curar e para libertar. Você que está ouvindo aí do outro lado, sinta-se curado. Eu quero já profetizar mudança na sua vida, quero profetizar a cura, a libertação e a transformação em nome do Senhor Jesus. Toma posse da sua vitória nessa tarde em nome de Jesus. Então vamos lá, agora aqui, descontraído aqui um pouquinho, já oramos a Deus. Já pedimos a misericórdia de Deus aqui para essas almas. E vamos conversar um pouquinho aqui, bater um papo descontraído com meu irmão Rosivaldo. Rosivaldo, conta um pouquinho da sua história aí, meu irmão. Como que começou a sua vida para o Evangelho, como que foi? Conta aí um pouquinho aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde para todas as pessoas. Quem estiver ouvindo agora ou quem estiver ouvindo mais tarde, boa noite. Se for de manhã, bom dia. Então, mais ou menos quando eu tinha 15 anos, né, eu frequentava muito a igreja, né? E nessa de frequentar a igreja, eu gostava muito de ler. E foi através da leitura da Palavra de Deus que eu me converti. Aí, tinha 15 anos, agora estou com 67, imagine quanto tempo. Ah, rapaz, você já tem 67, já está novo ainda, mano. Imagine quanto tempo, né? E o meu objetivo foi sempre né? Trazer mais pessoas para a casa do Papai do Céu. Mais pessoas, né? E estamos até hoje, né? Eu gosto muito de fazer a obra, né? Meu foco principal não é muito dentro da igreja. É buscar as pessoas para que elas tenham o mesmo conhecimento que nós tivemos. Então, é claro que dentro da igreja, fortalecemos. A gente se fortalece, a gente... É como se fosse uma bateria que você tem que carregar de um celular. Então, nós também precisamos carregar e buscar eles lá fora. Carregamos aqui, buscamos lá fora. Carregamos aqui, buscamos lá fora. Nos enchemos da presença de Deus e não pode ficar só nos 4 cantos. E esse é o nosso objetivo. Tá. Então, estou até aqui, né, hoje. Claro que tem as aflições, né? Nós temos aflições todos os dias. Mas mesmo assim a gente não para. Porque o apóstolo Paulo também, eu não sei se foi o apóstolo Paulo no momento, né? Mas ele falou assim, no mundo, a oferta do próprio Jesus Cristo, né? No mundo tereis aflições, sim. Foi Jesus Cristo que falou. E Paulo também diz assim, sede firmes e constante, né? Sempre abundante na obra do Senhor. O vosso trabalho não será em vão. Não pode... Um momento você está cheio da presença, no outro mês já está lá embaixo. Um mês sim, um mês não. Como ele falou, sempre firme e constante. Vejam que não é vão, né? Tudo que fazemos para o Papai do Céu. Sim, tudo tem uma recompensa. A palavra de Deus mesmo ela diz assim, né, Rosivaldo, que o obreiro ele nunca vai ficar sem o seu salário, né? O que me chama muita atenção em você sabe, a alegria e o prazer que você tem de você evangelizar um morador de rua. Isso eu estou falando porque a gente já participou disso junto. Já trabalhamos junto em várias evangelismo, né? Com moradores de rua, com criança também. Você gosta muito desse trabalho. E eu fico muito feliz de ver a alegria que você tem quando você consegue proporcionar um alimento para alguém, quando você consegue ali tirar um sorriso de uma criança, quando você consegue conversar com alguém, você ali orar por alguém, você vê que aquela pessoa deu atenção. Isso me chamou muito a minha atenção no momento que quando a gente ia fazer algumas obras, que eu via que você era um pouco diferenciado dos demais. Porque tem muitas pessoas que quando saem para fazer um evangelismo, vai por aí, vai de embalo, né? Mas você vai com um propósito, entendeu? Numa gana, numa vontade de para poder ganhar uma alma para Jesus. E eu fico feliz com isso, porque eu também gosto disso, porque eu tenho certeza que você também deseja isso. O que é bom para mim, eu queria que também outras pessoas também tomassem posse. Para não ficar só para a gente, né?
Então, dividir essa alegria, né? De a gente compartilhar aquilo que Deus nos dá, porque faz bem para mim, e vai fazer bem para aquela pessoa também que está nos ouvindo do outro lado, ali, que vai estar, a gente vai estar compartilhando com ele, e a gente fica feliz quando ele absorve isso, né? A gente tem visto aqui algumas obras que muitas vezes não é nem no nosso bairro, é em outro bairro, mas a alegria de você estar... Me fala um pouquinho dessa alegria de você estar fazendo esse evangelismo, com esse amor, com essa dedicação aí. Conta um pouquinho disso aí para nós aí, meu irmão. Então, eu já participei de muitos ministérios, né? E o Ministério Garimpeiros de Cristo foi que me proporcionou a trabalhar muito mais, né? Através do próprio ministério, vários membros da igreja, como, por exemplo, o que está sempre comigo, o Edson, a esposa dele, muitas pessoas que já passaram por aqui, a Mônica também, o Benção, e muitas pessoas que cativava. Aí dava aquela, sabe, o prazer de fazer era maior, né? Bem maior, porque em tudo que é trabalho que nós estávamos, a igreja estava junto. Então não era só eu, não era só o apóstolo Carlinhos, que estava junto, era todo o grupo. Então não era só eu presente, era todo mundo. Então isso que também dava muito mais alegria para mim, não apenas de compartilhar com outras pessoas, mas também porque a igreja estava junto. Tinha a bênção do pastor, tinha o apoio do pastor, e o pastor não falava vai, não, ele estava junto conosco. Ia junto também. Ia junto também. Eu gosto. Junto também. E isso que me dava essa alegria, esse amor, esse carinho. Então eu posso... Estava trabalhando aqui como capelão, né? Porque a gente se conheceu através da sim. Né? Porque tinha algumas pessoas que precisavam ser internadas, o pastor levou essas pessoas para ser internado. Então, tem uma pessoa que precisa ser internada, o pastor Carlinhos. Então ele já falava, o pastor Carlinhos. Vai, já virou uma referência. Vai para o pastor Carlinhos. Aí daqui o pastor já indicava, vamos levar para o Pantanal, vamos levar para outros lugares e vamos internar aquela pessoa. Aonde tiver uma vaga, o pastor já batalhava e conseguia a vaga e levava a pessoa para lá. Não importa o horário, podia ser aqui meia-noite, podia ser 2 da manhã, o pastor levava. Então isso foi me cativando. E o ministério junto, onde a gente ia, o ministério junto. Então isso me cativou. E a maior alegria é essa, falar do amor de Deus. Você também gosta de louvar a Deus, né? Toca o violão, gosta de adorar o Senhor. Eu não esqueço também, acho que foi o ano passado, nós tivemos lá na Casa de Recuperação Guerreiros de Deus, Guerreiros de Deus, na CETEC, lá em Jarinu, na casa do Cid, pastor Cid Salles, né? Sim. Nosso pastor. E foi só eu e você nesse dia. Mas foi tão gratificante esse momento que nós tivemos lá, porque eu tenho uma coisa comigo aqui, Rosivaldo, que Deus que prepara todas as coisas, né? E às vezes a gente está na nossa vida como Cristo mesmo já nos falou, que no mundo nós vamos ter aflições. Não vai ser todo dia que nós vamos estar sorrindo. Não vai ser todo dia que nós vamos estar felizes. Não vai ter um dia mal na nossa vida. Vai ter dia que nós não vamos estar bem. Vai ter um dia que nós não vamos estar muito alegre, não. Por conta da circunstância que nós passamos no nosso dia a dia. E esse dia que nós fomos lá fazer essa visita lá, eu até, às vezes, eu tenho uns negócios comigo assim, e às vezes Deus coloca algo no meu coração, e quando eu vou convidar outras pessoas para ir, né, e aí a pessoa, não, hoje não dá para mim ir, tá, eu vou em outro, né, hoje para mim não dá para mim ir também, não, aí eu vou em outra, hoje não dá para mim ir, hoje não, tal, porque eu sei que é que Deus que prepara, né, mas até então a gente não entende, e muitas das vezes quando a gente escuta um não, a gente às vezes fica triste, fica frustrado por conta dessa situação, e hoje eu aprendi muito bem, né, a lidar com os não, né, porque às vezes não é para aquela pessoa aí, Deus ele tem um propósito, às vezes, que é para certas pessoas, né?
E naquela época, quando eu convidei, me deu um pouquinho de frustração, um pouquinho de tristeza, porque ninguém quis cooperar, vamos colocar assim. Só que essa aí era a minha vontade, eram os meus planos, mas os planos de Deus eram totalmente diferentes, né? Aí, tanto que quando eu chamei você falou, não, eu vou agora. Você já estava de prontidão, e aí foi eu e você só, né? Fomos lá levar até uns alimentos lá na casa de recuperação, mas eu vou dizer para você que eu nunca tive um dia tão abençoado como aquele dia, porque foi um dia diferenciado, foi um dia onde aquelas pessoas que estavam doentes ali, eles começaram a louvar. Você se lembra desse dia? Eles estavam sedentos, e eu não sei se foi nessa ocasião, mas eles não tinham o que comer, eles estavam comendo manga, aí eles falaram que pediram para Deus trazer algo, e o pastor levou naquele mesmo dia. Não sei se foi nessa ocasião, porque a gente foi muitas vezes. Será que foi essa vez? Foi dessa vez, sim, porque... Até bolacha. Foi, sim. Eles pediram bolacha, o pastor trouxe praticamente um monte de bolacha. Foi tão engraçado, né? Porque isso que eu estou querendo, que eu estou falando aqui, para a gente relembrando aqui, porque foi plano de Deus mesmo, para ir só eu e só eu e você. E foi tão interessante que naquele dia que nós chegamos lá, foi exatamente isso aí que você falou. Eles estavam passando por uma grande prova, e onde eles entraram em oração. Olha o poder da oração. Eu quero que você que está aí do outro lado, para vocês entenderem o poder da oração. Deus, ele não tem acepção de pessoas. Isso é importante você entender, que Deus, ele não tem acepção de ninguém, não. Lá na casa de recuperação estava todo mundo na mesma condição. Eles não tinham nada. E aí não tinha comida, não tinha uma perspectiva de ter um alimento, eles entraram em oração. Olha o que uma oração faz. Aí a oração vem e toca em nós aqui. Que nesse dia eu preparei tantas coisas lá para eles lá, que eu falei, nossa, eu vou lá, eu vou ter trabalho até de descarregar isso sozinho, né? E quando você foi comigo lá, aí foi bolacha, foi arroz, feijão, mistura, foi tanta coisa. E o mais interessante que foi lá, que a gente vai chegar lá, né? Que quando nós chegamos lá, nós não falamos nada, nós começamos a adorar primeiro, não foi? Nós começamos a adorar. Aí nós começamos a adorar, cantar, e eles se juntaram lá junto com a gente e tal, foi devagarzinho. Daqui a pouco a gente revelou que nós tínhamos trazido alguma coisa. E aí quando nós começamos a descarregar, aí um falou, eu não sei se você recorda disso, eu na minha oração pedi para trazer uma bolacha. Foi isso mesmo que ele falou, eu lembro. Você lembra disso? Rapaz, que coisa alegre. Ele estava com um carrinho, um deles estava com um carrinho na mão, indo buscar manga, em outro lugar. Isso, que estava na época de manga, não tinha. Eles não tinham o que comer, ele falou assim, pastor, a gente está indo buscar manga, vai ser o nosso almoço, a nossa janta, não tem nada para comer. Tem manga para comer o dia inteiro. Meu Deus do céu. Foi quando chegou lá, e foi um momento muito gratificante, né? Saber que nós fomos até aquele local, que Deus enviou a gente lá. Até eu lembro que eu estava com essa camisa, essa mesma camisa aqui, e uma calça, dessas calças de, como é, camuflada, né? Sim. Aí o pastor falou, tira essa blusa, que eles vão ficar assustados. Vão pensar que eu sou um agente da lei, né? Eles não me conheciam, né? Sim. Aí realmente eu tirei, né? Porque eles poderiam ficar com um temor, né? Para que eles ficassem à vontade. A gente estava à vontade, mas eles tinham que ficar muito mais à vontade do que a gente. Mas foi muito gratificante. E nessas andanças, assim, Rosivaldo, que eu tenho feito aí, eu tenho ido em muitos lugares. E muitas das vezes é o próprio Deus, né, que toca, né, e nos usa para ser um instrumento lá para eles. E muitas das vezes, eu acredito que isso não só acontece comigo, mas que acontece com várias das pessoas que faz parte do quartel-general de Cristo. Né? E muitas pessoas hoje não estão atendendo ao comando do general. Porque o general às vezes dá uma ordem e a pessoa não quer ir por conta da dificuldade, por conta das lutas que tem passado, por conta dos momentos que tem vivido. Mas aquele que ouve, aquele que está ouvindo a voz de Deus ainda,
ele vai compartilhar com o milagre. Porque isso olha que milagre é esse. O homem lá do outro lado da cidade, porque não é perto, para nós chegarmos até lá, não é perto, é longe. É 1h30, 2 horas para nós chegarmos até lá, de carro, né? Aí, vamos lá, aquela pessoa está lá, eles não têm nada, eles oram, eles fazem a oração, eles fazem o pedido dele, que você viu que o pastor falou assim, ó, cada um vai marcar o que quer. Porque veio todas as coisas que eles pediram, nós alcançamos ali para levar. Exatamente. Então quer dizer que Deus ouviu a oração deles, Deus tocou no meu coração para mim ir, tocou no seu coração também para você ir, porque você podia muito bem falar assim, eu também não vou. Né? Eu não vou, mas você se disponibilizou aí, porque Deus tinha preparado, então quer dizer, se eu ouvi a voz de Deus, você também ouviu. Levou o violãozinho para eles louvar, louvamos a Deus. E eles cantavam com a mão para o alto. Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. E às vezes, né, tem pessoas que nem levantam a mão para agradecer. Às vezes, assim, tem até vergonha, né? Fala, não vou levantar a mão, não, né? E eles não, eles lá, a gente percebia aquela fé no coração deles, alegria, o sorriso, né? E às vezes a gente vê pessoas com a cara amarrada dentro das igrejas, né? E eles não, né? O ministério que eu faço parte hoje chama Brasas Vivas. E o pastor, às vezes, ele fala assim, gente, às vezes eu não estou com vontade de adorar, mas eu estou adorando. Eu não estou com vontade de levantar a mão, mas eu estou levantando a mão, estou adorando a Deus, eu não quero nem saber. Só Deus sabe o coração meu como está. Mas eu não quero saber, eu levantar a mão para o céu e vou adorar, e Deus vai confortando meu coração, sim, e aleluia, glória a Deus. E ele fala assim, eu não preciso esperar a vontade chegar para me sentir no meu coração. Eu quero adorar, independente da situação que eu estou passando. Eu estou adorando, não quero nem saber. Ele fala sempre isso, todo culto ele fala isso. E isso é muito importante, né? Eu tenho muitas histórias para contar, principalmente em casa de recuperação. Eu tenho uma história aqui, eu digo assim, de resposta de Deus, resposta de oração. Porque muitas pessoas pensam que Deus ele não responde a oração. E é pelo contrário. Nenhuma oração fica sem a resposta de Deus. Eu quero dizer assim que nenhuma oração ela fica sem resposta. Porque se você ora hoje, pode ser que não vai acontecer amanhã. Mas mais para frente lá, aquilo que você orou, que você pediu, vai acontecer. Não vai ficar sem resposta de Deus, não. Eu quero até compartilhar aqui, uma certa feita também, me ligou aqui uma irmã que tinha uma doação, porque nessa época nós tínhamos uma Kombi, e essa Kombi ela fazia obra, hein? Meu Deus do céu. Tinha dia que eu tinha que trabalhar, mas aí me ligavam, tem uma doação aqui para pegar, para você levar para casa de recuperação, e aí ia lá, pegava, lotava a Kombi, falei, e agora? O que eu vou fazer com essas coisas? Tem que levar lá para entregar, para consumir, porque se não consumir vai estragar. Então a gente levava lá na Cristolândia, nós levávamos lá na CETEC, nós levávamos aqui no Pantanal, na nossa irmã Néia ali. E uma certa feita, já eram umas 8 horas da noite, uma irmã me ligou. Olha o poder da oração, escuta isso aqui. E a irmã me ligou e falou, pastor, eu ganhei uma quantidade muito grande de salsichas, e a gente não pode deixar para amanhã, tem que pegar hoje, e a gente precisa distribuir essas salsichas hoje de qualquer forma. Eu falei, amém, vamos lá. Aí eu chamei o André. O André, você conhece o André. Na verdade foi ele que me chamou, né? Pastor, tem que ir lá, nós temos que ir, o jeito dele é assim. Eu falei, então vamos agora. Aí eu até brinquei, vamos agora, já era tarde já. E aí nós pegamos, nesse dia, nós pegamos lá com a Kombi, mas eu consegui colocar tudo nas malas de um carro, um carro que eu tinha, a mala dele era bem grandona, e cabia muita coisa lá, mas eu enchi de salsicha lá. Olha, irmão, acho que foi uns 500 quilos de salsicha naquele carro, se não foi mais. A gente embalou nas caixas e foi lá, socou tudo aí, fomos embora para lá, para a casa de recuperação. Chegamos na casa de recuperação, estava tendo culto. Estava terminando o culto lá.
Terminando o culto, quando terminou o culto, encostei o carro lá e esperei. E os meninos, nossa, pastor, o senhor está aqui essa hora. Veio aqui para dar a bênção apostólica, para vir para dar a bênção apostólica aqui. Chegou no final do culto. E aí, quando terminou o culto, eu falei para os meninos assim, a gente veio trazer umas bênçãos aí para vocês aí. Aí, o menino não falou o que era. E o menino falou, pastor, nós estamos aqui só pela misericórdia de Deus, pastor. E nós estamos fazendo um propósito essa semana aqui, pastor, nós estamos em oração. E eu pedi para Deus, olha que coisa interessante, escuta isso aqui. Eu pedi para Deus enviar, nem se fosse uma salsicha, porque nós estava, a semana toda nós não comemos nenhum tipo de mistura. Aí eu pedi para Deus, se Deus enviasse pelo menos uma salsichinha para nós comer essa semana. Quando eu abri a mala do carro, que o homem viu aquele montão de salsicha, ele dobrou o joelho no chão, ele começou a chorar, ele começou a agradecer. Eu acho que se o André estiver ouvindo isso aqui agora, ele vai lembrar que arrepiava nós, sabe, de uma tal maneira. Ele falou, aí ele agradecia tanto a Deus, ele olhava e disse, Deus, eu pedi só uma salsicha, Senhor, só uma salsicha. E o Senhor me mandou aqui um caminhão de salsicha. Resposta de Deus na humildade daquela oração, pedindo só uma salsicha. E Deus prepara uma hora daquela, um horário daquele, para nós levar lá aquela quantidade grande de salsicha. Só uma salsicha, né? Uma salsicha. Vamos colocar aqui uma coisa insignificante para quem tem. Mas para quem não tem, para quem precisa, a palavra de Deus tem um provérbio que fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel, né? Mas a alma sedenta, todo amargo para ela é doce, né? Porque não tem, né? Tudo que vier é lucro, é bem-vindo, né? Eu fico tão feliz de poder ser usado por Deus para estar fazendo esse tipo de obra, não só essa, né? Mas outras obras também que está muito carente, como a gente já começou aqui, falando também de doenças, né, de pessoas que estão nos lares também aí assoladas, e que tinha que se levantar um pouquinho mais de pessoas que ouvissem a voz de Deus, né? Você como um evangelista, que você também frequenta também os ministérios também, eu sei que você pega uma coisa boa desse ministério, você leva lá para o outro lá também, você tenta aplicar lá. Eu admiro muito também a sua parte também, de você pegar uma coisa boa aqui, aqui se foi bom ali, vai ser bom lá também, né? Como um missionário, né? E tenta implantar a coisa boa lá nos outros ministérios também. Mas é que tem muitas pessoas que a cabeça é tão fechada, não conseguem entender, né? É difícil até, mas nós não estamos num momento agora de nós nos unirmos mais como igreja do Senhor para a gente poder fazer a diferença nessa terra? Com certeza, né? Porque quando a Bíblia fala quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Sim. E às vezes os irmãos têm essa diferença tão grande, né? Não quer se unir. Porque, igual eu estava conversando hoje com o Edson, se você, a sua esposa, o pastor, a esposa dele, nós se unirmos, rapaz, Deus vai fazer milagres. Eu falei isso para o Edson hoje. Quer dizer, é só se unir, a gente tem que se unir e ir para cima, evangelizar, não pode se acomodar, né? Deus vai fazer coisas grandes. O Edson falou para mim, o dia que vocês marcar aí, pode chamar que eu estou junto. Rapaz, né? Às vezes a gente foi lá para Carapicuíba, né? E o pastor também, uma fase que me marcou muito, né? Lá naquela igreja lá, que eu esqueço o nome, naquele ministério. E o pastor falou assim, olha, aqui tem um pregador que ele já pregou já em Camboriú, né? Eu falei, para mim isso não significa nada, né? Porque isso é só um título, que pregou lá, né? E o outro também, muito bom, esse aqui é muito famoso. E eu falei, mas igual o pastor Carlinhos, nunca pregou no Camboriú, mas incendeia. Se pegar vocês três aí, vocês incendeiam qualquer bairro, porque vocês três têm uma unção de Deus que
Que não importa onde você foi pregar, não importa que se você pôr a mão na área, vocês três, vai ficar pequeno. Só 3 pessoas, imagine só, hein? Então é isso, é uma questão de se unir. Se unir, o negócio vai crescer. Porque as pessoas, às vezes, têm aquele negócio do protocolo, né? A sua igreja faz isso, a minha igreja não faz, não sei o quê. E aí as pessoas ficam com aquele paradigma, né? Não quer romper, sabe, aquele negócio do protocolo. Tem que ser protocolo desse jeito. Mas eu falei com ele, se a gente se unir para evangelizar, né? E eu sei que o pastor da igreja que eu faço parte, ele é apaixonado por evangelismo. Para se chamar ele também, ele vai, cara. Ele vai porque ele é apaixonado por evangelismo. Ele ama almas. Né? E é isso aí, né? É bom, com bom e com suave. Que todos vivem em união. Mas em união, evangelizando. Fazendo a diferença, né? A diferença é falar do amor de Deus para as pessoas. É claro, como eu falei no começo, né? As 4 paredes é bom, né? Nós somos pentecostais, nós acreditamos em profecia, acreditamos nos dons de Deus, todos os dons, né? Mas a gente tem que sair, se ficar só nas 4 paredes, né? Tem que sair da zona de conforto, né? Isso, fazer a diferença, né? Tudo sair da zona de conforto. Porque assim, você está há quantos anos no Evangelho? Mais de 30. 30 anos no Evangelho. Vamos colocar assim que a cada dia nós estamos em evolução. Exato. Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais com Cristo. Cada dia mais nós vamos estar evoluindo, né? As coisas que você começou, quando você começou, você foi aprendendo alguma coisa, né? Já viveu, quantas coisas você já viveu? Quantas experiências você já teve no Evangelho? Então, hoje você tem como passar para outras pessoas que estão começando, você tem uma história para você contar para aquele que ainda não conhece a Jesus, está entendendo? Então, a gente precisa usar tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus nos dá, para nós passar para aqueles que não têm. Teve esse ano aqui ainda, né? Esse ano aqui ainda, nós tivemos uma missão aqui. Foi dada uma missão aqui, um irmão me ligou, pastor, me ajuda, eu estou com uma família com um problema, e a família precisa de ajuda, precisa do socorro de Deus, eles ainda não conhecem a Deus, eles estão sendo enganados, estão passando um momento difícil, está no opróbrio, está na vergonha, e é longe a casa deles lá. Eu falei, não tem distância não, nós vamos lá. Jesus Cristo atravessou o rio, atravessou a Macedônia lá, para ir lá na terra dos Gadarenos, para livrar só um homem que estava lá no sepulcro, né? Não foi? Então, aí a gente também, se foi chamado, e Deus colocou no nosso coração de ir, porque vai acontecer alguma coisa lá. Eu saí daqui de casa e falei para minha esposa, vamos chamar, né? Para ver quem quer ir com ela. Mas é bom que a gente não leva muita gente quando for nos lares, porque às vezes a pessoa fica tímida, fica com vergonha quando vai muita gente. Mas vamos lá, vamos fazer aquela primeiro contato para depois a gente estar interagindo com mais pessoas lá. E saímos daqui determinados. Eu falei para ela, vai acontecer alguma coisa lá. Oramos a Deus e pedimos a Deus, Deus envia os anjos na frente e vai tirando os impedimentos, as barreiras. Se porventura tiver algum espírito agindo lá na casa deles, lá, como tinha, né? Espíritos perturbador. Hoje a luta nossa, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim a luta principado, potestades, né? Que estão agindo para assolar os lares. Qual o bem maior que eles pegam? A família. Eles destroem a família. Acabou com tudo. Então, aí nós saímos daqui, fomos lá, o lugar era bem longe, meu amigo. Itapevi, lá no fundo de Santa Rita, mas não tem distância, né? Não tem distância. E nós fomos com alegria, chegamos lá, fomos lá até esse lar e tivemos a oportunidade de orar lá, né, e ler a palavra de Deus. Eu falei, agora não vai ser nós que vai falar, agora quem vai falar é o Senhor, nós só vai ler a Bíblia, mas a palavra é dele, né? Olha, mas aquela família absorveu tanto essa palavra de uma tal maneira
que a vida deles mudou. Até hoje a moça lá me liga, né, agradecendo a Deus pela aquela visita daquele dia, que foi um marco na vida deles, que mudou a história de vida deles. Que a família estava se destruindo, estava passando dificuldade, estava passando necessidade, né? E aí a porta abriu, né? O marido foi liberto, os filhos todos já estão trabalhando, os sonhos deles estão se tornando realidades, as coisas estão mudando na vida deles lá. A gente fica feliz com isso, né? Porque se alguma coisa tivesse travado, né, sim, no mundo espiritual, aí através da palavra, eu posso falar, é a palavra de Deus. Sim, sim. Um canal de bênção. Canal de bênção. Dele, né? O milagre é com ele e Deus operou o milagre, estava travado e foi lá, destravou e eles reconheceram. Isso que é bonito, né? Eles reconheceram, né? Quando a pessoa reconhece e ela muda, isso que vai dar uma grande alegria também dentro do nosso coração. Eu fico meio frustrado muitas das vezes por conta que você vai, você fala, você prega, você ensina, você compartilha para a pessoa mudar, mas aquela pessoa às vezes ela está tão travada, né? Ela está tão habituada nas coisas ruins que ela não aceita coisa boa, né? Tem muitas pessoas que não acreditam mais no bem, né? Que Deus ele pode mudar, que Deus ele pode reverter a história. Eu, como vim para o Evangelho já um pouquinho mais velho, né? Eu creio, né? Que Deus ele muda a história, né? Sim. E ele muda a história de vida, perdão, deu vontade de espirrar aqui. Ele muda a história de vida da pessoa, não tem idade. Eu já estava com 45 anos quando eu vim para Jesus. Qual que era a minha esperança? Qual que era a minha expectativa? De morrer. Já não tinha mais esperança de nada. Quem olhava, vai dizer, não tem mais jeito, não. Você não vai mudar nunca, não. Mas Deus não mudou. Eu dei ouvido, Deus ele foi mudando a minha história, foi mudando a minha vida, foi mudando o meu jeito, né? Eu já estou a 100%, não, eu estou caminhando, não, quando tiver 100%, Jesus vem e recolhe. A gente está caminhando, né, para se melhorar a cada dia, tentando aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e com o nosso coração a cada dia tentando se melhorar, porque é difícil, né? Nesse mundo é difícil. A luta nossa é muito grande, né? Mas nós temos que superar a cada dia, né? A cada momento. E o que me dá prazer é isso aí, de fazer a diferença nessa terra, né? De ir, sair, porque tem muitas pessoas que estão carentes, como você mesmo falou, você frisou aqui, né? Se nós nos unir, se nós nos ajuntar, nós vamos fazer diferença. E essa é a diferença que Deus ele está querendo que nós fazemos, né? Nós nos ajuntamos como igreja do Senhor, porque hoje o que você mais vê é um criticando o outro. E isso vai destruindo quem? Está destruindo quem? O quartel-general de quem? De Deus. O inimigo, ele usa essa estratégia para nos afastar. Aí fica um com bronca do outro ali, outro com bronca do outro aqui, não faz nada ali, nem faz lá, nem faz aqui. Quando faz aqui, critica, quando o outro faz lá, critica. E o jeito hoje, eu estou convidando várias pessoas para a gente abordar esses assuntos, que é para nós poder entender que Deus ele quer nós unidos, para nós fazer a diferença na terra. Assim como Deus ele é comigo, na minha vida, como Deus ele é na sua vida também, ele quer ser na vida daquele outro que está ali, que ninguém dá nada para ele, né? E vai usar nós como instrumento nessa terra para fazer a diferença para aquelas pessoas que estão necessitadas. Conta mais um pouquinho aí, conta algumas experiências suas evangelizando aí na rua, os moradores de rua. Uma das experiências também praticamente foi que estava... Claro que as irmãs aqui da igreja, né? Todas as irmãs, elas fizeram o almoço, né? Marmitex, mais de 100 marmitex, né? Elas fizeram, as irmãs da igreja da Garimpeiros, e muitas vezes elas não aparecem, né? É igual o milagre de Caná da Galileia. Então, tinha alguém trabalhando no milagre do Caná da Galileia. Quando Jesus Cristo chegou, faltou o vinho, e Jesus Cristo fez o milagre.
mas por trás tem alguém trabalhando. Então, as irmãs daqui trabalhando, aí depois o que a gente faz? Chega, coloca no carro e vai levar, mas teve alguém que já abençoou aqui o alimento. Aí nós vamos lá entregar. E o rapaz falou a mesma coisa. 3 dias sem comer. Ele falou assim, tem 3 dias que eu não como. E ele falou alguma coisa que às vezes a gente fica na dúvida. Ele falou assim, não, é mentira. Eu vou olhar bem no fundo dos seus olhos e vou falar que não é mentira. 3 dias que eu não como, não é mentira. Porque eu posso pensar assim, ele está querendo, né, me iludir falando isso. Ele falou, não é, eu pedi a Deus e orei a Deus. Aí você vem e traz essas marmitex. Tinha mais de 20 pessoas. Estava eu, o pastor auxiliar daqui, né, e o Edson. Né, a gente até gravou. Né, e ele falou assim, você permita que a gente faça uma oração antes de comer? E eu falei, claro. O morador de rua pediu para agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. E ele orou, ele falou assim, você não se importa de a gente orar por vocês também? Ah, que maravilha. Para que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Ah, paz, que coisa interessante. Aí eu falei, pode orar, porque eu em algum momento, eu duvidei dele, que fosse só vamos dizer assim, 7-1. Ele está contando 7-1, e eu vi que ele sabia orar, e ele orou mesmo. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado pelas respostas das nossas orações. E ele orou mesmo, orou uma oração grande ali, e pedindo a Deus, muito obrigado. Que coisa interessante. Por nós, entendeu? E até ali, né? Inclusive um deles queria que a gente estava com um óleozinho, e ele queria que a gente ungisse ele, né? Aí eu falei para eles assim, não, Edson, não vamos ungir ele agora, porque eles estavam fazendo outras coisas ali. Nesse momento não é o momento de ungir. O momento de nós orar por ele sem precisar ungir. Porque a gente sabe que o óleo é um momento específico, aquele não é o momento. O Espírito Santo de Deus falou, não é o momento. O momento agora é de vocês entregar só o alimento. Não vai ungir. Né? E nós não ungimos mesmo. Obedecer. Nós não obedecemos, mas também obedeceu. Falou, tá bom, eu não estou entendendo muito bem isso aí, mas deixa para lá, né? E eles agradeceram. Nossa, mas que coisa interessante. E eles oraram, então ficou marcado. E Deus sempre direcionava a gente onde a gente tinha que, às vezes, a gente saia daqui e não sabia para onde ir. Aí Deus falava, entra em tal rua, volta em tal lugar. E sempre era o Edson, que era o condutor, né? Deus falava assim, Edson, é por ali. Vai por aqui. Entra por aqui. Eu falei, Edson, onde que nós vamos? Deus vai levando. E aconteceu tudo isso. Que coisa interessante, né? E foi um momento bacana mesmo. Isso aqui foi lá na Santa Inês que aconteceu. E outro caso foi à noite, que a igreja também, eu vou falar sempre das irmãs, tá? As irmãs aqui das garimpeiras fizeram a janta, todos eles fizeram a janta. Aí nós fomos lá em São Carlos. Aí alguém falou assim, Rosivaldo, você não entra em tal lugar, porque a dona da casa ela vai jogar urina em você. Eu falei, não tem problema, pode jogar urina de mim, nós vamos lá. Aí a gente foi lá, foi sua esposa, e nós evangelizamos ele bem lá perto, nós não estávamos nem aí com a urina, que alguém vai jogar urina. A dona da casa vai jogar urina em você, porque ela não gosta desse pessoal aí. E nós oramos, evangelizamos. Eu recordo que teve umas pessoas, amigas do pastor, não sei também se elas eram capelã, elas vieram de longe, mas bem longe mesmo, elas estavam com a gente lá. Estava fazendo evangelismo. Estavam fazendo evangelismo, acho que eram 2 pastoras, então elas estavam com a gente, e elas já entraram também no meio daquele povo lá, que era usuário, uns corriam para lá, outros corriam para cá, né, porque o usuário, infelizmente, é assim, e eles agradeceram. E também, não sei se o pastor se recorda, que teve um rapaz que falou assim, nesse momento, recebo Jesus Cristo como meu Salvador, moro em Itaim Paulista e eu estou deixando tudo agora aqui. Eu lembro, sim, lembro. Não sei se o pastor deu algum dinheiro para a condição dele, ele tinha, eu precisava, e ele já pegou ali a imperadora. Ele falou que queria parar. Isso, e ele pegou as coisas dele e falou, estou saindo fora daqui agora. Que não estava conseguindo, que parou lá. A história dele, eu acho que foi assim, ele estava usando. Já fazia uma semana que ele estava lá,
e ele já não estava aguentando mais, que tinha alguma coisa que estava prendendo ele lá. Aí pediu para nós orar por ele. Aí orou, aí ele falou, agora eu estou liberado, agora eu vou embora para minha casa. E foi embora para casa. Falei, a partir de hoje eu não quero mais saber dessa vida. Né? O ônibus, a gente passou, quando a gente passou, ele não estava mais lá, sumiu, desapareceu de lá. Então foi o trabalho. Até eu falei para as pessoas, ó, se me jogar urina, é perfume. Jesus Cristo é perfume. Eu quero fazer a vontade de do Deus. Papai do Céu. O pessoal, pelo amor de Deus, o Oswaldo não vai lá, não vai. Eu falei, ó, se o pastor do ministério não falou para que eu não fosse, eu vou. Se o pastor falasse assim, Oswaldo, não vai, eu não iria, né? Mas aí o pastor vai lá, tem que ir, né? É lá que vai estar a benção, né? Isso, aí nós começamos a cantar os louvores, né? E as pessoas chorando, e entregamos o alimento para eles e falamos da palavra de Deus. Estavam todas as irmãs da igreja também estavam lá, as irmãs estavam lá. Elas não só fizeram a janta para eles, mas elas estavam lá. A Rosângela estava lá, estava todo mundo, estavam os adolescentes, estava todo mundo, estava todo o pessoal lá. Então, para mim ficou marcado. Ficou marcado, né? Muito marcado. Tem evangelismo que marca a nossa vida, né, Oswaldo? Eu me lembro também aqui que um dia Deus tocou no meu coração de estar pegando todos os jovens da nossa igreja. Tinha bastante, né, nessa época, né? Tinha muita unção, né? Como tem. Hoje esses meninos hoje vão dar muito fruto ainda, né? Já estão, né? Um já está louvando, outro já está tocando, né? Já tá cantando, já estão em outros ministérios, né? Enfim. Mas eu me lembro quando eles eram bem pequenos ainda, né? Todos eles, né? São meninos abençoados, foram criados aqui na igreja. A gente tem foto deles aqui desde quando eles eram nenezinho, né? Até agora na fase de adolescência deles, né? E Deus tem um grande propósito na vida de cada um deles também. E um certo dia Deus colocou algo no meu coração para mim estar podendo levar essas crianças para fazer um evangelismo na rua. Por hora, assim, muitas pessoas não conseguem entender direito isso, e às vezes a gente questiona, né? Fala, poxa Deus, mas por que aquilo ali? Mas foi muito importante, sabe por quê? Porque, Rosivaldo, quando você leva um jovem, uma criança dessa para ela ir ver uma situação dessa, para ela se compadecer desde pequena, porque aquilo que ia acontecer com aquela pessoa que estava lá, drogada, enfim, naquela situação, poderia ser ele. Está entendendo? Para passar um filme que aquela pessoa que está lá, podia ser eu, podia ser você, podia ser aquela criança ali. Então, a cada coisa que essa criança vai passando na vida dela, aquilo vai ficar marcado no coração dela. Você sabe por quê? Porque vai crescendo, ela não vai esquecer disso, porque nós não esquecemos. Nós nunca vamos esquecer. Toda vez que nós for falar de um evangelismo que nós fizemos, nós vamos lembrar desse cenário aí. Aí eu pergunto para vocês, será que eles vão lembrar? Porque quando eles me veem, eu falo de evangelismo, ele fala, pastor, você lembra aquele dia que o senhor levou nós lá, e era nós que ia dar o alimento, era nós que estava conversando, era nós que evangelizava? Falei, então... E sem contar, pastor, que essas mesmas crianças, eles ficaram quase um ano lá na Igreja de Matarazzo, evangelizando lá. Jovita, era eles que traziam a palavra. Sim, que levavam. O louvor, eles que traziam, as brincadeiras, quem trazia era eles. E aí os garimpeiros levavam o lanche, os garimpeiros levavam o refri para eles, né? E tinha as brincadeiras, que era o futebol, que eram as outras coisas. Sim. Várias atividades esportivas. E eles estavam lá, já sabia que era a obra. Eles chamavam aquele trabalho de obra. Hoje é a obra, hoje tem a obra. E para eles, era, às vezes, aos sábados, eles podiam estar descansando, mas não. Eles faziam questão de ir, né? 9 até meio-dia, eles iam lá. A Mica, às vezes, era juiz. Jogava futebol, né? E o pastor também já foi lá várias vezes. Sim. Ia lá no local lá. Já tinha 2 quadras, o pastor foi lá, abençoou todos aqueles meninos em relação à vida deles. E hoje eles já estão adultos. Adultos já, assim, né? E eles nunca esquecem, eles falam, cadê a obra? Eu falo,
rapaz, a Covid já acabou. Quando vai voltar? Mas... Eu falei, é tudo em direção de Deus. Então, aquele trabalho lá, e eu consigo ver pessoas, crianças, nas Assembleias de Deus. Que você consegue ver. Porque é lá do seu bairro lá, né? Eles estão indo nas Assembleias de Deus. Eu falo, rapaz, você era o que mais dava dor de cabeça. Aqui, mais gente. E está na Assembleia de Deus. Então eu vejo muitas crianças lá. Eles me chamavam de professora. Sim. Ô professor. Professores estão na casa do papai de agora. Então não foi em vão. Não foi em vão. A semente lançada não é em vão, né? Às vezes para eles vir até aqui. É longe, né? É longe. Mas eles estão lá. Né? Muitas crianças que até os pais eram crentes, eles liberavam as crianças para estar com gente lá. Para ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós falávamos da palavra de Deus. A Mica trazia a palavra. Toda semana a Mica trazia uma palavra. As outras crianças também traziam a palavra, e através dos louvores, né, que Deus derramava uma unção, através dos cânticos, quando eles traziam as mensagens, né, e foi muito bom. O pastor falando das crianças daqui, foi fruto, não foi? Não, é nada em vão. Não. O trabalho das crianças, a unção que eles receberam dos garimpeiros, não é nada em vão. Ó, eu tenho assim algo comigo assim. Nada que Deus ele proporciona para nós fazer é em vão. Nada. Eu já saí daqui e muitas pessoas que não entendem vai questionar. Isso aí vai ser... Não vai ser perfeito, não. Quando você estiver fazendo alguma coisa que vai agradar a Deus, o inimigo ele vai questionar, ele vai se levantar, é para você não fazer, para você não ir, para você desanimar, para você parar, vai te incentivar a você não ir. Por quê? Porque a vontade do inimigo é que nós não faz nada, né? A vontade do inimigo é que nós fazemos só a nossa vontade. A nossa vontade, muitas vezes, o que é? A gente trabalha o dia todo, qual que é a sua vontade de chegar em casa? O quê? Tomar banho e dormir, descansar. E se a gente só fazer só isso, a gente não vai viver os milagres de Deus na nossa vida. Nós não vamos viver o sobrenatural de Deus agir. Nós não vamos ver milagre acontecer. Para nós ver o milagre de Deus acontecer, nós precisamos sair. Nós precisamos ir nos lugares para nós poder vivenciar os milagres de Deus. Eu já vivenciei tanto milagre de Deus, mas nunca foi quando eu estava na minha zona de conforto. Sempre quando eu me dispus aí. Eu me dispus aí, e aí chegava lá e eu via o milagre de Deus acontecer. O próprio Jesus Cristo falou, né? Ide fazer discípulos, fazer a diferença. Ensinando, como o pastor tem o dom de ensinar todas as palavras. Através da palavra. Tem mandado, né? Então, quer dizer, não é só ir, mas tem que ensinar. Se você não me ensina, como é que a pessoa vai... Não, a gente vai lá, você ensina aqui, ensinou aqui uma mensagem aqui. Eu tenho esse comigo, né? Porque eu também aprendi, eu também não sabia, né? E fui pegando ali um que me ensinava, que falava ali. Aquelas palavras foram gravadas na tábua do meu coração. E eu hoje não esqueço delas, né? Eu estou sempre lembrando, né? Falo, puxa, eu não entendia nada, eu estava numa dificuldade danada, e aquela palavra ali me despertou para alguma coisa, e hoje eu tenho a capacidade hoje, às vezes eu vou num lugar e Deus fala, sabe aquela palavra que você aprendeu lá atrás? Passa essa palavra para essa pessoa, passa para ela agora. Aí eu vou lá, da mesma forma que eu aprendi, do mesmo jeitinho que eu aprendi, aí eu passo, eu transmito também. Eu acredito que aquela pessoa também não vai esquecer. Está entendendo? Porque vai ficar gravada no coraçãozinho dela. E aí amanhã ela vai também passar para outro também. E assim vai. Aí vai passando para um, vai passando para outro, passando para outro. E as coisas que é interessante, falando demais de milagre também, de obra, eu tenho algumas experiências aqui também, quando eu tinha a Cracolândia. Nós fomos muito para a Cracolândia. Nós íamos muito para a Cracolândia e algumas experiências que nós tivemos na Cracolândia, quando a gente levava, a gente tinha bastante gente aqui, nós tínhamos bastante jovem na igreja aqui também. Foi uma outra época, né? A gente ia numa outra época, nós não tínhamos aqui a igreja, não era grande assim, era uma igreja pequena, era na garagem. Você chegou a frequentar lá também, né?
E nessa época lá, tinha muitas pessoas que a gente falava e eles não queriam saber, porque tinha bastante gente de idade. E assim, eles falavam assim, eu quero fazer a obra, porque eu vou ficar em casa dormindo, eu quero fazer. E eu sempre incentivei, falei assim, não fica parado, não. Sai da sua casa, vai ver o sobrenatural. Enquanto você estiver indo, saindo, você não vai ter tempo de ficar doente, você não vai ter tempo de ficar reclamando, você não vai ficar tendo tempo de murmurar. Não, você pega e vai, você vai viver, você vai ver coisas diferentes. Porque se nós sair para ver, nós não temos tempo para essas coisas. Você sabe por que hoje tem muitas pessoas que estão feridas, doentes, angustiadas, porque não saem. Não quer sair. Não quer sair das zonas de conforto, tá entendendo? Então fica ali parado, o crente parado, ele é um alvo vivo para o diabo lançar seta sobre nós. Aí nós ficamos ali, toda hora vem uma flechada em cima de nós e muitas vezes a gente não aguenta. Nós não conseguimos aguentar, não conseguimos suportar, porque a dor é grande. Se ficar um alvo parado, ele vai ser alvejado. E quando você é alvejado, alvo fácil, o dardo do maligno, a palavra diz, né? Que os dardos inflamados do maligno entram, é palavra que alguma pessoa lança para você, você fica triste, aí você quer parar, você já não quer ir mais para a igreja, aí você quer mudar de ministério, quer ir para outra igreja, quer ir para outro lugar, mas a obra de Deus você não faz. Agora, se nós saímos para fazer a obra de Deus, nós não vai ter tempo de ser afligido por essas coisas, nós vai ver milagre, nós vai ter história para contar, nós temos que ter história para contar. Nós temos que sair para nós ver história, tem história para nós contar. Como, saímos daqui, nós fomos lá em Carapicuíba, lá como o senhor mesmo falou. Mas vai ter um pregador lá pregou lá no Gedeon, não sei na onde, tá? Não tem problema não, deixa ele pregar lá, nós prega, nós vamos lá louvar a Deus também, nós vamos orar, vamos evangelizar. O importante é nós ganhar uma alma aqui, uma alma. Eu entendo assim, porque a palavra de Deus fala assim, uma alma ela não tem valor. Ela não tem valor. Esse dia eu estava comentando aqui que Deus colocou no coração de eu fazer um evento. Um evento. E o evento que nós vamos fazer foi um evento gigante. Eu nunca me empenhei tanto para fazer um evento que nem eu me empenhei para fazer esse evento. Escuta isso aqui. E eu peguei, me empenhei, esse evento era aqui na Jacupêssego, debaixo da ponte, tinha uma associação lá, e a moça da associação, ela tinha o modo dela operar a associação dela. E ela pediu ajuda para me ajudar, tal, e Deus tocou no meu coração para me ajudar, para me fazer. Faz lá. Eu fui lá fazer. Pensa aí, você sabe como que eu sou. Eu sou meio perfeccionista nas coisas que eu vou fazer. Porque Deus me dá antes, né? Faz assim, 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 eu faço da forma que Deus manda fazer. E eu fiz, eu chamei médico, eu chamei enfermeiro, eu chamei isso, chamei aquilo, chamei o povo para ir. Só que, onde que é? É em tal lugar. E é na associação, não vou não. Não vou não. Peguei o povo, pus o povo para evangelizar no bairro lá, e chegou no dia, puxa vida, não foi quase ninguém lá. Estava lembrando isso esses dias. E não foi ninguém. Aí, nós já tínhamos programado o culto, veio palanque, veio tudo. Eu falei, não, vamos fazer o culto. Mas pastor, não tem ninguém. Peraí, vamos fazer. Já está aqui, vamos fazer o negócio acontecer. O negócio não acabou ainda, mas aí ficava um para a cara do outro, assim, olhando para a minha cara. Até aqueles que eram, né, da fé, quando chegou que não tinha ninguém, atravessou a rua do outro lado, sabe? E foi embora, né? E eu estou lá de olho. Falei, rapaz, Deus, me honra, né? Não deixa eu ser envergonhado aqui, não. Aí, nós estávamos lá no culto. Falei, pode fazer o culto aí, pode pregar a palavra aí, pode cantar. Mas não tem. Canta lá. Como que não tem ninguém? Tem alguém que está vendo a gente aqui sim. Canta lá, vai lá cantar lá. E o pessoal lá cantando, né? Nós colocamos som de primeira linha, de primeira qualidade lá. E está lá, e o povo lá, para cá. E aí começou a pregar. Mas vai pregar? Vai pregar. Mas o culto tem que ser perfeito. O culto tem que ter completo. O culto tem que ter tudo. Então, prega lá. E estão pregando lá. Daqui a pouco,
chegou um rapaz que estava chorando lá na Avenida Imperador. E ele veio chegando. Ele foi chegando e colou na grade lá. E eu não sei, nem me lembro quem é que estava pregando. Ele estava pregando lá, e pregando, falou, ó, pode conta que tem uma multidão aqui. Porque se você for fiel no pouquinho, Deus vai te colocar no grande, no muito. Vai te honrar. Deus ele não deixa de honrar, não. Esse dia eu acho que foi o dia, o comecinho não foi bom, não. Mas o final, eu acho que foi um dos melhores para mim. Porque me deu uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande dentro do meu coração, que eu vou compartilhar isso com você agora, que eu tenho certeza que isso vai mexer com você também. Você já está ficando emocionado. Sempre. O Elcio está chorando. Aí, nós pregamos a palavra, e aquele homem foi se achegando ali, e aí eu falei porque ele estava, pode fazer o apelo aí. E fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? E esse homem veio e levantou a mão, eu quero aceitar Jesus, chorando. Aí ele falou assim, eu estava do outro lado de lá da rua, eu estava me pensando em me jogar debaixo do carro ali, mas quando eu ouvi a palavra de Deus, ó, rapaz, quando ele ouviu a palavra, ele estava pensando em tirar a própria vida, ele estava pensando em se matar. E aí, quando ele ouviu a pregação, ali foi se achegando, e falou assim que era como se fosse Deus falando com ele, a pregação que a pessoa estava falando. Não tinha ninguém, só tinha aquele homem. Mas ele falou que foi a mesma coisa que Deus estava falando com ele. E aí ele aceitou Jesus naquele dia e pediu para que viesse aqui na nossa igreja. Eu falei, a nossa igreja é longe da sua casa, mas tinha um pastor lá que eu tinha convidado ele para ele ir, e ele estava lá, aí eu pedi para o pastor levar ele lá na casa dele, né? Acolher ele, e o pastor levou ele lá para a igreja dele lá, e ele está na igreja até hoje, né? É um Deus que faz milagres. Né? Aí a turma falou, pastor, qual que foi o resultado dessa ação? Essa ação foi a melhor que nós fizemos até hoje. Mas por quê, pastor? Porque só foi uma alma lá no culto, né, que nós convidou. Nós convidamos 1 milhão de pessoas, mas só foi uma. E essa uma que foi aceitou a Jesus. Ela ia se matar e Deus deu a vida para ela. E nós conseguimos resgatar uma alma. Uma alma ela não tem valor, não tem preço. Eu estou feliz da vida porque eu consegui ganhar uma alma para Jesus hoje. Porque quantas vezes você foi num lugar que tinha uma multidão de pessoas, que você pregou, que você falou, que você evangelizou, e ninguém nem virou, nem olhou para a sua cara. Você não ganhou nada. E nós estamos num lugar que não veio ninguém, só veio um. E esse um aceitou de verdade e levantou a mão de coração, que estava nas garras do inimigo, que o inimigo ia ceifar, e Deus deu a vida para ele. Não é para você se alegrar? Aí eu me alegrei no meu coração, falei, eu ganhei, foi o meu dia. Eu ganhei o meu dia. Tanto é que depois de um tempo, através desse serviço que nós fizemos, por quê? A gente recebeu até um reconhecimento lá na Câmara. Eu acho que você também foi também. Você estava lá, que até apareceu até a moça lá do evento lá. Você lembra disso? Sim. Eu nem sei de onde que apareceu aquilo lá, e foi lá porque a gente fez uma obra social, e foi esse reconhecimento dessa obra, desse evento que nós fizemos lá, que nós somos reconhecidos lá na Câmara dos Deputados Estaduais de São Paulo. Eu falei, meu Deus, como que pode, né? Nós fazemos um negócio aqui, que não foi ninguém, e nós fomos vistos lá, e alguém reconheceu nós lá, e foi fazer uma homenagem para nós lá. Pelo trabalho que foi feito lá. Homenageados lá na Câmara. Aí chegamos lá, recebemos diploma, todas as coisas, tudo. Estava no meio dos grandão lá, falei, rapaz, onde que nós fomos parar, hein? Você vê que o próprio Deus, ele faz isso para a gente. Nada é em vão quando a gente se colocar assim, para disponibilizar para fazer a vontade de Deus. E nós estamos vivendo um momento tão difícil na Terra, onde eu estou com, assim, eu queria me expressar mais, né? Não só aqui, eu sei que esse veículo de comunicação ele vai atravessar aí, vai ter muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu queria dizer assim, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente padecendo, tem tanta gente morrendo,
sem estar com a oportunidade de nós podermos estar levando ali a palavra ou expressando da forma que um dia também nós somos tocados por esse Espírito, né, e ele mudou a nossa história. Tem muitas pessoas passando em vão por conta da vaidade do homem, né? O homem está muito vaidoso por conta que não quer fazer as vontades de Deus. Mas eu quero dizer para você, Rosivaldo, para você, meu irmão, que está me ouvindo aí do outro lado, você que é obreiro dessa obra, ou de qualquer obra, de qualquer ministério, não estou falando de igreja, estou falando de você que gosta, que é amante de Deus, vamos dizer assim, que para você que quer fazer a vontade de Deus, não importa, não. Não importa onde você vai, Deus ele vai te honrar. E o trabalho que você faz para a obra dele não vai ser em vão, porque Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te galordear de acordo com aquilo que você vai fazer. E isso vai te dar alegria no seu coração. Quando você ganhar uma alma, a alegria de ganhar uma alma, acho que não tem preço, não. Não tem preço, não, porque no momento que você estiver, sabe, na sua maior dor, na sua maior dificuldade, né, o Espírito Santo vai trazer isso nas suas memórias, né, e isso vai te trazer alegria. Ontem pode ser que nós estávamos chorando, né? Mas nós lembrando disso hoje aqui, a gente já sorri por dentro, já dá um ânimo novo, já dá uma alegria nova dentro do nosso coração. Então, o que eu queria deixar aqui hoje, esse legado dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, é que para você não parar, assim como nós incentivou a criança lá para ela evangelizar naquela época, para que você, quando você tiver essa oportunidade, faça mesmo. Pega as crianças, vai fazer uma obra lá. Você que pode. Se levanta aí, vai lá, leva uma comida. Não vai te fazer falta, não. Pelo contrário, Deus ele vai te recompensar. Tudo que a gente faz para Deus é Ele que recompensa a gente. Se você tem a oportunidade de dar alguma coisa para alguém, dá. Se você tem a oportunidade de falar alguma coisa para alguém, fala. Se você tem a oportunidade de pregar a palavra para alguém, prega. Se você tiver a oportunidade de ler um versículo bíblico, leia. Não se prende, não. Deus ele quer que nós vá e faça o ID dele. Se você tiver a oportunidade de ir no hospital, visitar alguém, vai lá. Se alguém te chamou, é para você ir. Não, eu não vou não, porque eu tenho que ir lá com fulano, ciclano. Não, se chegou até você, é você que tem que ir. Sempre uma desculpa, né, pastor? Hoje está assim, né? A gente arruma uma desculpa para tudo. E eu posso dar mais um último texto. Nossa, eu estou aqui, estou esperando você não fala, você vai me dando a oportunidade e eu vou falando. Sinta-se à vontade. Meu último testemunho, né? Isso é recente, né? Nós estávamos na rotatória lá da Santa Inês e nós fomos para lá, fomos em um grupo pequeno aqui dos garimpeiros, né? Sim. Aí o pastor começou a cantar aquele hino lá, que é cantado por Gerson Rufino, Tem uma Palavra para Você. Sim. E naquele momento tinha uma mocinha lá, que ela também estava com alguns pensamentos, ela já havia provavelmente cortado os pulsos. Meu Jesus. E ela não estava, naquele momento ela não estava legal. Aí o pastor começou a cantar e as lágrimas dela desceram. Não sei se o pastor lembra. O pastor profetizou e ela está até hoje na igreja. Mudou a vida dela, transformou. Estava com os pensamentos ruins, né? O pastor Bonfim acolheu ela e ela está firmona na igreja. Não sei se você lembra. É uma moça baixinha, pequenininha? Isso, ela está firme. E ela desceu lá e as lágrimas já desciam. O pastor cantando lá, porque a unção que desceu ali, né? Enquanto nós estávamos num número pequeno lá das galerias. Eu lembro. E enquanto o pastor pregava, cantava, a gente via muitas mulheres assim, arrepiando, sabe? Eu estava de lá, que a gente é igual o radar, né? Você está vendo tudo, e as mulheres, o pastor pregando, e as missionárias que estavam junto conosco, que eram aqui dos garimpeiros, ela já dava a volta, já ia lá e abraçava a mulher, porque profetiza e obreira é assim, né? Ela viu o que está acontecendo, já foram lá, já abraçaram. E teve uma também que estava lá, que acho que ela vem aqui ainda. Vem. Ela estava também, assim, um pouquinho
pouquinho, não vou dizer distanciado do Papai do Céu, precisava de mais um acolhimento. Sim. O pastor também falou do amor de Deus, aí uma das nossas irmãzinhas foi lá, abraçou ela, e ela também está aqui na igreja até hoje. O esposo dela que também Sim, recebeu o milagre. Tá vendo? Ele estava aqui E doente. foi o quê? Nós saímos daqui, dos garimpeiros, e indo até lá, na Santa Inês, na rotatória, estavam com poucas pessoas, e Deus operou. Não sei se você está entendo. poucas pessoas. Sim. Não precisou uma multidão de pessoas. E Deus fez um milagre. Fora outras pessoas que foram alcançadas que a gente não chegou a ver. Não escuto testemunho, né? Mas que alcançou. Alcançou. E eles estão aqui, às vezes, por exemplo, a gente vai lá, pastor, para alcançar uma alma. E Deus acaba alcançando outras almas. Por exemplo, eu quero atirar nesse pássaro aqui, ó. E o pássaro não estava nem lá. Nós atiramos com a palavra de Deus, né, no sentido figurado, e Deus alcançou muitas almas e muitas vidas. Eu lembro muito bem. Então, por quê? Sai da zona de conforto. E tem pessoas que às vezes estavam assim, com o coração entristecido, endurecido, magoado, chateado, né? Porque é luta todo dia. Vai parar. E aí, naquele momento, foi um bálsamo, né? Uma canção. Tem uma palavra para você. Olha, tem uma palavra para você. A menina se derreteu. Aí os irmãos já chegaram, já abraçaram. O pastor Bonfim também já abraçou e já ajudou a pessoa, um ajudando o outro. Um vem, né, joga mensagem, o outro vem, ajuda, abraça e vamos embora. E não tem, mas foi eu, tem que ser na minha igreja. Não tem isso. Então foi um dos testemunhos também que aquilo ali me alegrou. Alegrou o coração. Entendeu? Você estando ajudando alguém, você se sente feliz. Essa é a minha alegria, de estar podendo ajudar alguém. Né? Se eu pudesse ficar na zona de conforto, eu ficaria. Mas quem é muito dado é muito cobrado, né? Mas é assim mesmo, né? Meu testemunho hoje encerra por aqui. Né? Mas tem muito mais, né? Vamos marcar para uma outra ocasião, né? Então, uma coisa que eu falo, né, que Deus tem colocado no meu coração, é a palavra do filho pródigo. Sim. Né, do homem que tinha 2 filhos, então só tem 2 caminhos. Não tem um terceiro caminho. O homem tinha 2 filhos, é uma parábola. Sim. E o que me chama mais atenção é no final da parábola, que o pai, ele fica na espreita vendo o filho chegar. Deu para entender? O pai não sai dali, o filho saiu, tomou a decisão de sair, saiu. Vai, mas o pai estava ali, ó. De longe, ele viu o filho, ele reconheceu o filho, aquele é meu filho. Eu conheço o andar dele. Está voltando. Eu conheço o andar dele. Aí o filho preparou um discurso, talvez ele nem falou do discurso que tinha preparado para o pai, e ele corre, se prostra aos pés do pai, fala: pai, eu sei que eu peguei lá no céu, e aqui perante ti, tal, mas se prostrou, que é arrependimento, perdão. Então o nosso pai é um pai que perdoa, sempre, pecados, cura, salva, liberta, e o pai abraçou de novo. Então essa parábola tem que colocar, Deus tem que colocar no meu coração. E o pai acolheu. Às vezes o ser humano não acolhe. Não. Mas Deus acolheu. Então, o que Deus tem passado para mim esses dias, estou aqui, hein? Não, ainda mais ainda, né? E quando essa parábola, né, que você está dizendo aqui, que é muito importante. Lucas 15, é 15, 11, né? Que fala do filho pródigo, né? Essa passagem é uma passagem muito importante, né? E vai servir aqui para você que está nos ouvindo aí nesse momento aí. Eu quero dizer assim: o homem, ele vive condenando. O homem ele condena. Isso é do ser humano não condenar, falar que você não tem mais jeito, que não tem mais jeito para você, que você não vai conseguir e tal. Isso é do homem, tá? Mas eu quero dizer do pai. O pai, ele perdoa. Não importa o que você fez.
Não importa o que você falou, não importa o que você pensou, não importa nada daquilo que você fez lá no passado. Deus ele não quer saber disso, não. Ele quer saber se você se arrepende de coração. E no momento que você se arrepender do coração, ele vai te abraçar. E sabe mais? Essa parábola diz que ele vai fazer festa. Ele vai matar bezerro cevado, ele vai colocar sandálias no seu pé, vai colocar anel no seu dedo, ele vai te prosperar, ele vai te limpar, ele vai mudar a sua história. E ainda vai ter festa no céu ainda, porque a palavra fala assim, tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando nós se arrependemos de coração, Deus ele faz festa, porque ele não quer perder ninguém. Deus não quer perder as pessoas, não quer perder ninguém. Para ele não perderia nenhum. Né? Ele não tem prazer na morte do ímpio. É o ímpio que se apressa para morrer. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer salvar todos, né? Mas, infelizmente, nós temos esse livre-arbítrio de nós escolher. Esse do filho pródigo, ele saiu, pediu a conta, saiu, mas quando chegou lá na frente, ele se arrependeu. E ele mesmo voltou. Tomou uma decisão de voltar. Talvez você está aí, fez grandes obras na sua vida e por alguma coisa foi frustrado, parou, não está fazendo mais nada, não está produzindo mais nada, está paralisado, seu ministério está paralisado. E hoje nós viemos aqui para te dar uma injeção de ânimo em você, evangelista, obreiro, pastor que está parado, que está desanimado aí, meu irmão. Deus, ele não quer saber o que você fez, mas se você hoje se arrepender e você voltar à unção que Deus deu lá no passado, ele pode devolver para você hoje. Está de braço aberto, a autoridade para você, porque tudo é autoridade. Fala que a seara é grande, né? E são poucos os ceifeiros, porque tem muitas pessoas que estão precisando aí, viu, meu obreiro, minha obreira, está precisando de você, está precisando de você, meu irmão, que fazia aí o evangelismo, que fazia a vontade de Deus, e por algum tempo você parou, por algum tempo deu aí algo em você, por alguma situação, por alguma palavra que talvez você tenha recebido, você desanimou, você está parado. Mas eu quero dizer que hoje nós vamos fazer essa oração agora final aqui, nós estamos caminhando já para o final, mas essa oração vai ser importante, vai ser para os evangelistas, vai ser para os obreiros, vai ser para aquele que estava parado, que estava com o ministério dele parado, para que ele possa voltar, porque Deus ele vai derramar uma unção sobre as nossas vidas para nós ganharmos. Irmão, não importa o lugar que você vai, olha só, nós estamos falando aqui de coisas que nós conseguimos ganhar uma alma. E grande alegria deu no nosso coração. Eu estou com o meu coração alegre. Eu estou aqui, era para nós falar 10 minutos. Nós já estamos aqui, quanto tempo nós estamos aqui? 1h30 falando aqui, porque quando a gente fala das maravilhas de Deus, de milagres de Deus, a hora passa rápido e a gente nem sente. Eu falei que parece que nós estamos aqui há 2 minutos. Porque nós estamos falando de milagres de Deus. E Deus ele vai nos encher, para a gente estar com um chip cheio, falando das maravilhas dele. E nesse momento aqui, Deus colocou agora no meu coração, essa coisa que Deus colocou no meu coração, para nós orar para os obreiros, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, que estavam parados. Estavam com o ministério parado, para Deus vai avivar o seu ministério. Você que vai ouvir aí, eu sei, eu sei que vai espalhar esse negócio aí para todo quanto é lugar, e você que está ouvindo aí do outro lado, aí, se o seu ministério estava parado, Deus vai te dar um ânimo novo, e o seu ministério vai voltar a produzir. Você vai produzir, e o nome de Deus vai ser glorificado aí, através da sua vida, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Rosivaldo, eu quero te agradecer desde já por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo nessa tarde, tá bom? Não, sabe, você é uma bênção. Você é uma bênção de Deus, continua sendo essa luz, tá bom? Porque você é luz, você é luz desse mundo, e você é o sal dessa terra aqui também, tá bom? Você é uma pessoa especial para nós aqui, nós estamos juntos, tá bom?
quando tiver algum evento, algum evangelho, pode contar comigo. Pode chamar o pastor. Aqui não tem esse negócio, não. E eu não tenho negócio de ministério, nós vai fazer a obra em qualquer lugar. Se estiver perto da igreja do pastor, nós levamos para lá. Se estiver perto da igreja do outro, não tem problema nenhum. O importante é nós ganhar, fazer a obra de Deus, ganhar a alma por reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou te dar a honra de você estar orando agora, nesse sentido, tá bom? Para que esse que estava com o ministério parado, esse que estava aí achando que Deus não está te vendo, escuta aí, Deus está te vendo sim. E Deus te deu uma coisa lá no passado e Ele quer que você usa. E você abandonou as ferramentas lá, está com a ferramenta enferrujada, parada. Eu só vou pedir um outro favor para o pastor, né? Eu vou começar a orar, né? E o pastor vai concluir dentro do mesmo assunto. Amém. Tá bom? Então, amém. eu vou começar e o pastor vai concluir. Amém. Tá bom? Senhor nosso Deus, nesse momento estamos aqui, finalizando, Senhor Deus, com esta oração. Sabemos, meu Pai, que muitas pessoas vão ouvir, Senhor Deus, e estão com o ministério parado, mas Deus tu tocaste no coração do teu servo, que vai reavivar, meu Pai. A unção vai voltar, o ânimo vai redobrar e vão fazer a obra. Eu também creio assim, Senhor Deus. Eu creio que haverá alegria, que haverá muitos ministérios que estavam parados e eles vão voltar, meu Pai. Eu tenho certeza. A igreja, Senhor Deus, que estavam, Senhor Deus, um pouquinho desanimadas, vão voltar agora a fazer a obra lá fora, o teu ID, Senhor. Deus, eu acredito, Senhor Deus, que haverá testemunho sobre isso. Eu te peço agora, Senhor Deus, que tu use a voz do teu servo, do teu apóstolo, para continuar essa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Na mesma fé e na mesma concordância do teu servo, Pai, nós unimos a nossa fé neste momento, meu Deus, e profetizamos, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos amados, ó Deus, que estão com o ministério paralisado, Senhor. Senhor, coloca unção neste momento, ó Pai, sobre a vida desse evangelista, sobre a vida, Pai, desse diácono, sobre a vida desse presbítero, sobre a vida do obreiro, sobre a vida do pastor, do bispo, do apóstolo, sobre a vida, meu Deus, dos levitas da tua obra, da vida daqueles, Pai, que cooperam na obra do Senhor, aqueles que abandonaram, aqueles que desanimaram, aqueles que receberam uma palavra lá no passado, entristeceu e paralisou, Pai querido amado, ali parou de fazer as vontades do Senhor. Senhor, dá um ânimo novo hoje. Entra, meu Deus, com a providência. Vai arrancando, meu Deus, toda a seta maligna, toda a obra do inferno, meu Deus, contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher. Jesus, que o Senhor venha colocar uma unção nova na vida desse missionário, meu Deus, para que ele possa se levantar, meu Deus, para fazer a tua obra. Faz ele ver milagres, Senhor. Faz ele ver maravilha. Usa a vida dele para curar, para libertar, para transformar. Assim, meu Deus, como o Senhor foi no passado, Pai, meu Deus, para com aquelas pessoas, que esse obreiro, que esse homem de Deus, ele também seja para a obra do Senhor. Aviva algo dentro dele nesse momento, Pai. Tira, Pai, tudo o que está atrapalhando, para que ele possa, Pai, desenvolver não a vontade dele, mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Desde já, meu Deus, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, continua abrindo a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Usa nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser canal de bênção, por onde nós passar, por onde nós tocar, por onde nós proferir uma palavra, que nenhuma palavra que sair das nossas bocas fica sem resposta do Senhor. Que o Senhor venha estar conosco, meu Deus, para nos orientar, para nos ensinar, para nos fortalecer e o teu nome ser exaltado e glorificado. É o que nós pedimos e já agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, quero agradecer a todos vocês que emprestaram aí o ouvido de vocês nesse momento que nós estamos aqui, que não é pouco não, 1h30, quase. 1h30 nós falamos aqui, né, nessa live, mas eu creio que é para edificar a casa de Deus. Eu sei que eu estou sentindo aqui que foi muito gratificante para mim. Pô, Rosivaldo, a gente está lembrando aqui
algumas coisas que edificaram a nossa vida, que edificaram a vida de pessoas que a gente pode até contemplar que até hoje está aqui na igreja junto com a gente, né? E que o nome do Senhor foi glorificado aí através da nossa fé. Continua Deus operando no nosso meio, dando oportunidades para nós ir, para nós não desistir, para nós não desanimar, para nós não parar, e que o nome dele seja exaltado sempre através da nossa fé. Quero mandar um abraço para sua filha Thalita. Ela está naquele lugar? Está em Vitória da Conquista? Thalita, um grande abraço no seu coração, porque você também tem testemunho. Eu quero que quando você estiver aqui, você venha contar seu testemunho aqui também. A Thalita, ela apareceu aqui também, né, quando a gente conheceu ela, e ela já foi logo inserida na obra também, porque ela gosta de fazer a obra de Deus também. Puxou o dom do Pai, né? Glória a Deus pela vida da Thalita, glória a Deus pela vida do Rosivaldo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado às meninas que estão aqui nos dando esse apoio aqui no dia de hoje, e que Deus venha abençoar cada ouvinte aí, em nome de Jesus. Amém.